Sabe, em meio à complexidade dos sistemas industriais, principalmente no setor petroquímico, existe uma fraqueza escondida. Uma fraqueza que os checklists de segurança mais comuns simplesmente não conseguem capturar. Hoje, a gente vai explorar um novo jeito de entender e, mais importante, de combater essas vulnerabilidades que ficam ali bem no fundo do sistema. Pois é, essa é a grande pergunta, né? A gente vê instalações com camadas e mais camadas de proteção e, mesmo assim, acidentes gravíssimos continuam acontecendo. A resposta, ao que parece, não está em só adicionar mais um alarme, mas sim em aprender a enxergar as fraquezas do sistema de uma forma totalmente diferente. E aqui está o pulo do gato. Vulnerabilidade não é só uma falha parada no tempo, uma peça quebrada. É um elemento dinâmico, uma característica do sistema que vai mudando, evoluindo durante esse jogo constante entre as ameaças que tentam atacar e as defesas que tentam proteger. Então, qual vai ser o nosso caminho hoje? Primeiro, vamos entender bem o problema da fraqueza oculta. Depois, vou apresentar um framework com 4 faces para a gente analisar isso. Na sequência, vamos ver como encontrar essas fissuras na prática, entender como a vulnerabilidade se move e, por fim, por que a gente precisa ir muito além de um simples checklist. Então, para começar, vamos mergulhar de cabeça nessa ideia da fraqueza oculta. Por que será que as abordagens tradicionais de risco já não dão mais conta do recado? E por que é tão urgente ter uma nova perspectiva sobre vulnerabilidade em segurança de processos? E é aqui que a coisa muda de figura, pessoal. A análise de risco tradicional pergunta qual é a chance disso acontecer. Já a análise de vulnerabilidade parte de um ponto diferente. Ela pergunta, ok, vamos assumir que o pior aconteceu. Por onde o nosso sistema vai quebrar? Para esses eventos de baixa probabilidade, mas com consequências gigantescas, como um ataque deliberado ou uma falha em cascata, essa segunda pergunta é, sem dúvida, a mais importante. Certo, agora a gente chega no coração da nossa análise. Quero apresentar um framework que divide a vulnerabilidade em 4 faces, 4 componentes. É como se a gente ganhasse um novo par de óculos para enxergar as fraquezas que antes ficavam invisíveis. Então, dá uma olhada nesse modelo. A ideia aqui é que a fraqueza de um sistema não é uma coisa só. Ela é, na verdade, o resultado da interação de 4 fatores bem distintos. 2 deles são externos ao sistema, a ameaça e a exposição. E os outros 2 são internos, a sensibilidade e a adaptabilidade. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Para começar, vamos falar da ameaça. Isso aqui é basicamente o poder de destruição do fator que está atacando. Seja ele um sabotador dentro da empresa, um ataque hacker vindo de fora ou até uma mistura dos dois. A ameaça é o motor. É o que dá o pontapé inicial na evolução da vulnerabilidade. Ok, mas não adianta nada ter uma ameaça poderosa se ela não consegue chegar no alvo, certo? É aí que entra a exposição. A exposição é a ponte, é o caminho que a ameaça percorre para entrar em contato com o sistema de proteção. Sem essa ponte, sem exposição, a vulnerabilidade não se manifesta. Beleza, já vimos os fatores de fora. Agora, vamos olhar para dentro do sistema. O primeiro fator interno é a sensibilidade. Isso mede o quão frágil o sistema é por natureza. Um sistema com alta sensibilidade é como uma taça de cristal. Sabe, qualquer batidinha, por menor que seja, pode causar um estrago enorme. E por último, mas talvez o mais importante, temos a adaptabilidade. Essa é a capacidade do sistema de se adaptar, de reagir. Isso envolve resistir ao impacto inicial, aguentar o tranco, responder de forma ativa para controlar o estrago e finalmente ter resiliência para se recuperar e voltar a funcionar. Tá muito bonito na teoria, né? Mas e na prática? Como a gente leva isso para o chão de fábrica? Nessa sessão, a gente vai transformar esse framework teórico numa metodologia que funciona, conectando esses conceitos com ferramentas que muita gente já conhece, como análise de barreiras. Esse processo todo pode ser quebrado em 4 passos bem claros. Primeiro, a gente precisa mapear os chamados nós de vulnerabilidade. Sabe, aqueles pontos únicos de falha ou aqueles tanques gigantes de produtos perigosos. Depois, analisar se as barreiras de proteção são fortes o suficiente. Em seguida, avaliar todas as ameaças possíveis e, por fim, modelar as consequências, para entender o tamanho do estrago. E quando a gente vai analisar as barreiras, usando uma abordagem tipo o método Baltai, é fundamental separar as coisas. Existem as barreiras preventivas, que estão ali para impedir que o problema aconteça, e tem as barreiras mitigadoras, que entram em ação para diminuir o estrago depois que o problema já começou. Um sistema realmente vulnerável muitas vezes tem falhas dos 2 lados dessa gravata borboleta, e pior, não leva em conta que essas barreiras se degradam com o tempo. E olha, é muito importante abrir a cabeça e não pensar só em sabotagem, viu? As ameaças podem ser eventos NATEC,
que é quando um desastre natural, tipo uma enchente, causa um acidente tecnológico. E claro, tem os fatores humanos de sempre. Cansaço, falha de treinamento, sem falar dos ataques cibernéticos, que são foco de estudos como o CEASOP. E agora vem uma das sacadas mais geniais desse modelo. A vulnerabilidade não é um número fixo, uma foto estática. Ela está em constante movimento. Ela evolui de uma forma impressionante ao longo das fases de um incidente. A fonte que a gente usou divide a evolução de um acidente em 4 fases. E olha que interessante, ela começa bem antes do evento em si, lá na fase de dissuasão e vai até a resposta ativa, quando os planos de emergência já estão rodando. Esse visual aqui mostra direitinho como o peso de cada fator vai mudando. Ameaça e exposição são pressões que estão ali o tempo todo. Mas, depois que o primeiro impacto acontece, é a sensibilidade do sistema que vai ditar o tamanho do dano. E, na sequência, a adaptabilidade vira a peça-chave para conseguir responder e se recuperar. Então, no fim das contas, a gente pode pensar nisso como um cabo de guerra, sabe? De um lado, tem a ameaça, forçando a barra, tentando explorar as fraquezas. Do outro, a sensibilidade e a adaptabilidade do sistema, tentando resistir. E a exposição? Bem, a exposição é o campo de batalha onde essa luta toda acontece. Bom, para a gente fechar o nosso raciocínio, vamos amarrar todos esses pontos e entender por que esse modelo representa uma verdadeira mudança de mentalidade. É importante dizer que esse modelo não saiu do nada. Se a gente comparar com modelos mais antigos, como o PAR, que está aí na tabela, ele tem vantagens muito claras. Ele não só mostra como os fatores interagem entre si, mas ele é o primeiro que conecta a evolução da vulnerabilidade diretamente com a evolução de um acidente. E isso, na prática, faz toda a diferença. Então, o que a gente precisa guardar de tudo isso? Primeiro, vulnerabilidade é um processo vivo, dinâmico. Segundo, ela é o resultado da interação complexa daqueles 4 elementos: ameaça, exposição, sensibilidade e adaptabilidade. E terceiro, para entender isso de verdade, a gente precisa de uma visão completa, que olhe para o todo do sistema. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final, que vai muito além de qualquer auditoria. Adotar um framework como esse não é sobre preencher um novo formulário, é sobre cultivar uma nova mentalidade de segurança. E a pergunta que fica no ar é: quais são as fraquezas ocultas nos sistemas pelos quais nós somos responsáveis no nosso dia a dia?